Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Grace Michael, sou criadora da página Mães de Autistas. Eu criei essa página para a gente falar um pouco sobre esse mundo, sobre esse universo do autismo, na visão de uma mãe de autista para mães e pais de autistas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho das 10 coisas que eu aprendi com o Lucas, com meu filho, autista, 4 anos, não verbal. Eu aprendi que o autismo não tem cara. Antes de receber o diagnóstico, de entender um pouco do autismo, eu achava que o autismo ele era aquela criança que ficava balançando, ou era aquela criança que não falava, que ficava num canto e que tu não conseguia chegar perto dela. Então, eu tinha essa visão do autismo e depois que eu conheci o autismo, eu percebi que o autismo não tem cara. Qualquer pessoa, qualquer criança pode ser autista e você pode às vezes nem perceber. E depois que eu conheci o Lucas, depois que eu conheci o diagnóstico do autismo, eu percebi que o autismo não tem cara. Então, aquela famosa frase, né, que as pessoas dizem, né, quando você fala que seu filho é autista, mas ele nem parece autista. Porque realmente o autismo não tem cara. Que na criação de um filho especial, tempo é muito mais importante que dinheiro. Por quê? Porque quando a gente tem uma criança no espectro, ou até com alguma outra comorbidade, ela passa por uma série de etapas de terapias, de medicações. Tu tem que dedicar, além do tempo das terapias, um tempo em casa para conseguir estimular, tem que ser algo constante, tem que ser algo pesado. Então, eu percebi que eu não posso mais trabalhar da maneira que eu trabalhava. Eu tenho que trabalhar de uma maneira mais leve, porque hoje a minha prioridade não é trazer o pão, é ficar com ele, é ajudar ele, é estimular ele, principalmente nesses momentos, como ele tá com 4 anos, até uma certa idade, que eu vá conseguindo estimular ele cada vez mais a se tornar uma criança mais independente, uma criança mais evoluída nessa questão de desenvolvimento. Então, eu percebi que hoje o tempo de qualidade com ele é muito melhor do que eu sair trabalhar, chegar, ter que trazer o pão, o leite, as coisas da casa. Hoje eu percebi que o tempo ele é a prioridade do meu tempo. Então, se eu não puder trabalhar em algo que eu tenha mais tempo com ele, eu não vou trabalhar e muito menos o pai dele. Então, a gente vai ganhar menos, vamos ganhar menos. Vamos ter que nos apertar em questão financeira, mas a gente percebe que o tempo que a gente está tendo em casa com ele está sendo muito mais produtivo. A terceira coisa é me adaptar constantemente em atividades comportamentais. Então, assim, é o tempo todo tu ter que estar pesquisando, vendo o que tu pode fazer para o meu filho conseguir comer com a própria mão, tomar banho, fazer as atividades, prestar atenção, falar. Então, é diversas coisas que tu vai percebendo que tu tem que fazer pro teu filho, então tem que se adaptar. Se não deu certo um jeito, vamos tentar de outro. Se não deu certo aquele jeito, vamos tentar de outro. E assim você vai tentando de todas as maneiras evoluir o seu filho. Então, é complicado? É complicado, porque a gente passa por muita coisa. Às vezes a gente pega e olha na internet, nossa, eu acho que vai dar super certo essa atividade. E daí tu prepara, tu pinta, tu cola, tu faz uma série de coisas e daí depois a criança não se adapta, ou a criança não gosta, ou a criança não quer fazer aquela atividade. É um pouco frustrante, claro que é frustrante, porque a gente perdeu tempo, perdeu às vezes dinheiro naquilo e não deu certo. Então, eu já aprendi a fazer essa questão de me readaptar, respirar e tá, se não deu certo assim, vamos tentar de outro jeito. Então, essa parte eu tive que aprender. Muitas vezes eu me frustrei, muitas vezes de fazer alguma coisa e não deu certo e não terminei de fazer. Então, é bem interessante essa questão de
não desistir e tentar fazer com que seja melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança, né? Aprendi também a tentar fazer, procurar mais opções de alimentação, para desenvolver a questão da seletividade alimentar. Então, tô sempre buscando um legume diferente, uma forma de fazer aquele legume diferente para ver como ele vai comer, o que mais que ele come. Então, a gente tá sempre, é uma questão de sempre estar pesquisando, né? De como a melhor maneira de fazer ele comer, de sentar ele na cadeira, ou é olhando desenho ou não é. Então, essa questão de tu virar quase um chefe saudável, para te fazer ele comer diversas coisas, né? E para nós, pelo menos, a gente tentando testar a seletividade alimentar dele, tá dando muito certo. Hoje em dia ele prefere comer mais frutas do que comer pão, por exemplo. Então tá dando muito certo essa questão de tentar fazer com que ele se alimente de coisas diferentes. Se ele gosta, a gente compra mais. Aprendi que meu filho tem o tempo dele. E que é nós que temos que nos adaptar a ele, não ele que tem que se adaptar ao nosso mundo, né? Essa é muita questão do comportamental, né? O seu filho tem aquele comportamento e você às vezes não é de acordo com aquele comportamento. E a sociedade também não é de acordo com aquele comportamento e você quer mudar o seu filho, né? Aquela questão de você mudar a forma que seu filho é. Claro, algumas questões têm que ser mudadas, questão de agressividade, questão de algumas estereotipias, né? Que seja algo muito agressivo, claro, isso é válido mudar, mas aquele é o jeito de ser do seu filho. Então, o que eu faço? Eu me adapto ao mundo dele, então eu brinco da maneira dele, então eu tento entrar no mundo dele, porque ele só conhece aquele mundo, né? Ele só conhece o mundo dele. Então eu tento mostrar algumas coisas do meu mundo, mas nunca dizendo para ele que o que ele tá fazendo do mundo dele é errado. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, e que eu vou levar pro resto da minha vida. Aprendi que meu filho é muito visual, que ele aprende muito mais quando eu chamo ele, faço ele me olhar e mostro como fazer as coisas, né? O falar para ele não adianta muito, pelo menos no caso do meu filho. Então, o mostrar para ele como é que coloca a pecinha. E se ele não entendeu da maneira que eu tô mostrando, eu tenho que pegar a mão dele e mostrar, mas é sempre bom mostrar como é feito. Isso é muito importante. Aprendi também que existem outras maneiras de se comunicar, né? Essa questão de quando a gente tem um filho não verbal, a gente tem essa questão que a gente fala, se meu filho não falar, como que ele vai se comunicar? E depois que eu recebi o diagnóstico, eu percebi que existem zilhões de maneiras de comunicação. E é assim que meu filho se comunica com a gente. Então, de uma maneira não verbal e a gente entende. Então, é incrível, assim, é incrível, porque eu achava que o único tipo de comunicação é o olhar, é o falar e só, né? Hoje eu aprendi que tem o apontar, que tem o pegar na mão, que tem o mostrar, que tem a questão do corporal também. E tudo isso é comunicação. É comunicação. E daí eu fico pensando, meu Deus, sabe? E o meu filho se comunica da maneira dele, mas ele se comunica. Então, é importante, é interessante a gente frisar isso, né? Que existem mais de outras maneiras de se comunicar. Hoje claro que toda mãe, todo pai quer que seu filho fale, que seu filho seja super verbal, que ele tenha uma fala funcional. Mas eu tava conversando esses dias com o pai do Lucas e a gente conversou e eu comentei com ele. Pra mim, hoje, o falar, né? Claro que o sonho da minha vida é meu filho falar mamãe,
mamãe é o sonho da minha vida, mas hoje para nós o que seria mais funcional é ele saber se comunicar de uma forma funcional, de uma forma que ele mostre o que ele quer, mostre o que ele tá sentindo e a gente consiga trabalhar isso com ele. Então, hoje, para mim, eu só queria que ele tivesse uma fala funcional. Então, que ele tivesse uma comunicação funcional. Falar, para mim, é o lucro daqui para frente. Se ele falar para mim, eu estou de boa. Mas hoje, a gente tá mais preocupado na questão da comunicação. Da maneira que for, a gente quer que ele se comunique. Que não existe... o número 8 é que não existe jeito errado de brincar. Que cada um tem seu jeito de brincar. Então, eu tinha muito essa questão quando meu filho estava brincando, eu dava um carrinho para ele e ele ia com um dedo nas rodas do carrinho, ou ficava girando a roda, ou olhava por baixo. E eu falava assim, filho, tá errado, não é assim que se brinca com o carrinho. E eu percebi que aquele é o jeito dele, que ele brinca daquele jeito, que para ele aquele jeito é legal. Então, assim, eu aprendi que ele tem o jeito dele de brincar, ele tem o jeito dele e eu tenho que, de uma certa maneira, aceitar o jeito dele. Mas, claro que a gente sempre tem que instigar a criança a fazer variações das brincadeiras até para se socializar depois mais para frente. Mas eu sempre dizia para ele, filho, tá errado, não é assim. Tentava pegar, tentava... Então, hoje eu aprendi que ele tem um jeito dele de brincar e eu tenho que respeitar esse jeito dele de brincar, né? E fazer outras propostas junto com esse jeito dele de brincar. Aprendi também a não subestimar o meu filho, né? Porque ele consegue do jeito dele, ele é capaz. Uma breve historinha, né? Quando me perguntavam sempre, você não vai desfraldar o Lucas? Você não vai desfraldar o Lucas? E eu sempre, na minha cabeça, dizia assim, como é que eu vou desfraldar uma criança não verbal? Que eu tinha aquela opinião que ele, para se comunicar, ele precisava falar. E eu pensava assim, como é que eu vou desfraldar uma criança não verbal? Como é que ele vai pedir para ir no banheiro? E eu percebi que ele não precisou falar para desfraldar ele. E eu subestimei o meu filho, hoje eu não subestimo mais, mas eu subestimava o meu filho achando que ele não conseguiria uma série de coisas que hoje ele tá fazendo. O desfraude foi uma das coisas que eu acho que é a mais pontual. E eu percebi que, meu Deus, eu tô subestimando o meu filho. Então hoje eu percebo que nada é impossível pro meu filho. Ele é capaz de fazer tudo o que ele quiser, mas do jeito dele, e a gente tem que achar o jeito correto para ser feito com ele. E o último, número 10, né? Que amar não precisa de palavras. Que amar não precisa de palavras. Basta o gesto, um abraço dele, um beijo dele, um sorriso dele. A alegria do meu filho já me diz que ele tá feliz, que ele tá dizendo que me ama, que ele tá dizendo que ama o pai dele. Então, hoje eu percebi que tu não precisa dizer que ama ele. A pessoa não precisa dizer que ama, que ela mostra com atitudes. Então é o abraço que ele pede, é o grude, que às vezes ele quer ficar só comigo, mas é as maneiras que ele tem para dizer que me ama e que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, conta para mim mais ou menos o que vocês aprenderam além desses 10, que eu acho que vocês também aprenderam, além desses 10 tópicos aqui. Conta pra mim o que vocês aprenderam. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, segue a página. Muito obrigada.